E se eu te dissesse que existe uma dor completamente real, uma dor que você sente, que muda a sua vida, te impede de trabalhar, de dormir, de viver como você vivia antes, e que nenhum aparelho da medicina consegue fotografar? Não porque a tecnologia é ruim, tivemos muitos avanços, mas porque essa dor mora em um lugar onde os exames convencionais não chegam. Fica até o final, porque hoje você vai entender exatamente onde é esse lugar e porque a ciência já consegue provar que ele existe. Eu sou o Dr. Carlos Gruppen, médico fisiatra, especialista em dor, e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre fibromialgia. No vídeo anterior falamos sobre o que a fibromialgia é e por que demora tanto para ser diagnosticada. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena ver depois. Mas hoje vamos um passo além. Vamos entrar dentro do sistema nervoso e ver o que realmente acontece lá. Ao final desse vídeo, você vai poder entender 3 coisas. Por que os exames convencionais não conseguem capturar a fibromialgia, o que acontece dentro do sistema nervoso de quem tem essa condição e o que a neurociência moderna já consegue demonstrar e o que isso prova. Vamos começar entendendo para que servem os exames. Os exames laboratoriais e os exames de imagem são ferramentas poderosas, não há dúvida. Eles detectam danos estruturais, inflamações dos tecidos, infecções do sangue, tumores, lesões de nervo, fraturas nos ossos. Quando existe um dano visível no corpo, os exames são excelentes para encontrá-lo. Mas a fibromialgia não é uma doença de dano estrutural. Ela não inflama os tecidos. Ela não destrói as articulações. Ela não causa lesão visível nos nervos. Por isso, quando você faz uma ressonância magnética, ela mostra estruturas perfeitas. Quando você faz o hemograma, os valores estão dentro da normalidade. Quando você faz exame de marcadores inflamatórios, também não tem nada fora do lugar. Isso confunde todo mundo. O médico que não encontra o dano esperado, a família que não entende por que a dor persiste e principalmente você mesma. Porque quando os exames dizem que está tudo bem, é muito fácil começar a duvidar de si mesma. Mas o problema não está em você, está no que os exames não conseguem medir ainda. Vou te dar uma analogia para deixar isso muito claro. Imagina que você está com dor de cabeça intensa, uma enxaqueca bem forte. Você faz uma tomografia de crânio, o resultado, normal. Depois você faz uma ressonância, que também mostra que está tudo normal. Isso significa, por acaso, que sua enxaqueca não existe? Claro que não, né? A enxaqueca existe. A dor é extremamente real, mas ela acontece por um mecanismo que os exames de imagem não conseguem fotografar, algo microscópico. Na fibromialgia acontece exatamente o mesmo. O problema não está na estrutura, o problema está no funcionamento. E essa é uma distinção extremamente fundamental, que muda tudo na forma de você entender essa condição. Agora eu vou te contar o que realmente acontece no sistema nervoso. Dentro do sistema nervoso de quem tem fibromialgia, o sistema nervoso tem um papel fundamental: receber sinais do corpo e decidir o que fazer com eles. Calor, pressão, movimento, tudo isso são sinais que chegam ao cérebro, e o cérebro processa, interpreta e decide como responder. Em uma pessoa saudável, esse sistema está bem calibrado. Um estímulo pequeno gera uma resposta pequena. Um estímulo grande gera uma resposta grande. A proporção entre o que acontece e o que se sente. Na fibromialgia, essa calibração está alterada. O sistema nervoso
central, o cérebro, tronco cerebral e a medula espinhal, passou por um processo chamado sensibilização central. E o que isso significa na prática, sensibilização central? Significa que o volume da dor está no máximo, o tempo todo. Estímulos que normalmente não causariam dor são interpretados como dor forte e são reais. Uma leve pressão do ombro, o atrito de uma roupa, uma mudança da temperatura, um barulho mais alto, uma luz intensa. Tudo isso, o sistema nervoso sensibilizado pode ser registrado como dor real e intensa. Não porque você está exagerando, não porque é fraqueza, mas porque o sistema de processamento está funcionando de forma completamente diferente. Vou usar uma outra analogia para tornar isso ainda mais concreto para você. Imagina um microfone conectado a um amplificador. Se o volume do amplificador está no zero, você fala normalmente e ninguém ouve nada. Se o volume está em 10, até o menor sussurro se torna um estrondo, não é mesmo? Na fibromialgia, o amplificador do sistema nervoso está travado num volume próximo ao máximo. O corpo manda um sinal pequeno, o cérebro recebe um sinal enorme. E a dor que você sente é proporcional ao que o cérebro recebe, não ao que o corpo mandou. E isso também explica outros sintomas da fibromialgia: a sensibilidade ao frio, a intolerância ao barulho, a fadiga que não passa, a dificuldade de dormir, o cérebro em estado de alerta constante, consome uma quantidade enorme de energia. E isso esgota as pessoas profundamente. Se isso está fazendo sentido para você, deixa o like agora. Isso me ajuda a que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora vem a parte que eu mais gosto de contar, porque ela responde de uma vez por todas a pergunta que mais machuca quem tem fibromialgia. Mas como você prova que a dor é real se os exames não mostram nada? A resposta está na neurociência. Nos últimos 20 anos, pesquisadores do mundo inteiro começaram a usar uma tecnologia chamada ressonância magnética funcional. Diferente das ressonâncias convencionais, que tiram uma foto estática das estruturas do cérebro, a ressonância funcional filma o cérebro trabalhando em tempo real. É a diferença de uma foto para um filme. E que os estudos mostraram foi revelador. Quando os pesquisadores aplicaram o estímulo de uma leve pressão em pessoas com fibromialgia, as áreas do cérebro responsáveis pelo processamento da dor se iluminavam muito mais do que as pessoas sem essa condição. Não é claro? O mesmo estímulo, o mesmo dedo pressionando, o mesmo ponto. Mas o cérebro de quem tem fibromialgia processa como se a dor fosse muito mais intensa. Isso tem nome científico, chama-se hiperalgesia, que significa sensibilidade aumentada à dor. E alodínia, que significa sentir dor em estímulos que normalmente não doem. Esses fenômenos foram medidos, foram bem documentados, foram publicados em revistas científicas do mais alto nível. A dor da fibromialgia é neurologicamente verificável. Ela pode não aparecer no hemograma, pode não aparecer na ressonância, mas só na ressonância convencional. Mas aparece quando você olha para o lugar certo com as ferramentas certas, para o funcionamento do cérebro, para a forma com que o sistema nervoso processa os sinais. E existe ainda, gente, um outro dado importante. Estudos mostram que pessoas com fibromialgia têm alterações nos neurotransmissores, as substâncias químicas do cérebro que regulam a dor, o humor e o sono. Isso também não se vê em exames. Substâncias como a serotonina, a noradrenalina e a substância P,
estão em níveis diferentes em quem tem fibromialgia, mas não no sangue, em regiões do cérebro. E isso afeta diretamente como o corpo processa a dor, como você dorme, como você se sente emocionalmente. Não é psicológico, no sentido de imaginário, é bioquímico, é real, é neurológico, é mensurável. Me conta aí nos comentários, você já teve dificuldade de fazer alguém acreditar que a sua dor era real porque os exames estavam normais? Como que foi essa experiência? Quero ler cada resposta, isso ajuda as pessoas que estão vendo esse vídeo também. Agora que você entende o mecanismo, vamos falar sobre o que fazer com isso. O diagnóstico da fibromialgia é clínico. Isso significa que ele é feito com base em critérios estabelecidos pela comunidade médica internacional. Desde 2010, o Colégio Americano de Reumatologia definiu alguns critérios bem claros: dor generalizada por mais de 3 meses, presença de outros sintomas como fadiga, sono não reparador e a névoa mental, o brain fog, e exclusão de outras condições que explicariam os sintomas. Isso é medicina baseada em evidência. É o mesmo tipo de raciocínio usado para diagnosticar enxaqueca, síndrome do intestino irritável e dezenas de outras condições reconhecidas. O diagnóstico clínico não é diagnóstico de exclusão, no sentido pejorativo. Não é o médico dizendo, não sei o que você tem, então vou chamar de fibromialgia. Não é isso. É o médico reconhecendo um padrão específico e bem documentado. E o que você pode fazer com esse diagnóstico? O que fazer? Qual o próximo passo? Primeiro, exigir que o seu diagnóstico seja levado a sério. Qualquer profissional de qualquer área que minimiza seu diagnóstico, diz que é coisa da sua cabeça, que você precisa apenas de força de vontade, ele não está sendo um profissional adequado ou está desatualizado. E você tem o direito de buscar uma outra opinião. Segundo, usar o diagnóstico para acessar o tratamento correto. Fibromialgia tem tratamento. Não tem cura no sentido de eliminar completamente, mas tem manejo, tem estratégias que funcionam, tem otimização de qualidade de vida. Isso muitas vezes é possível. Vamos falar sobre isso em detalhes ao longo dessa série. Esse é o segundo vídeo da série. Terceiro, usar o diagnóstico para se comunicar melhor. Como assim? Comunicar com a família, comunicar com o seu parceiro, comunicar com o seu chefe. Quando existe um nome para o que você tem, a conversa muda, porque você não está mais tentando explicar algo que é invisível. Você está nomeando uma condição real, documentada e reconhecida. E isso faz toda a diferença. O que a gente aprendeu hoje de interessante e de útil? Primeiro, os exames convencionais não detectam a fibromialgia, porque ela não é uma doença de dano estrutural. Isso ficou claro para vocês? Ela é uma doença do funcionamento do sistema nervoso central. E para ver esse funcionamento, você precisa das ferramentas corretas. Segundo, o que acontece na fibromialgia tem nome, chama-se sensibilização central. O sistema nervoso perde a calibração e amplifica os sinais da dor além do que o estímulo original justificaria. Terceiro, a neurociência moderna consegue ver isso. Estudos com ressonância funcional mostram ativação anormal das áreas relacionadas à dor no cérebro. Estudos bioquímicos mostram alterações nos neurotransmissores. A dor da fibromialgia é real, é mensurável, é ciência. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais profundamente no cérebro. Vou te mostrar como o sistema nervoso entra nesse ciclo de sensibilização e por que ele fica preso lá. E é um vídeo que vai mudar a forma com que você entende sua própria dor. Não perca. Deixe o seu like se você aprendeu algo novo hoje. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que vivem com dor e precisam de diagnóstico. Se inscreve, compartilha e te vejo no próximo vídeo. Obrigado.
Esse vídeo tem fins exclusivamente educativos e não substitui uma avaliação ou tratamento médico individualizado.